Deus, aleluia. Está diferente a igreja, né? Amém, glória a Deus, aleluia. Que bom que você veio. Hoje, à noite, é o culto Freedom, traduzindo para o nosso português, é culto de libertação. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16, nos é contado o seguinte: e chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele meramente, pela palavra, expulsou os espíritos, e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Libertação não se trata somente de expulsar demônios. Nós podemos estar aqui porque nós queremos ser livres de uma enfermidade, livres de tantas outras coisas que assolam a nossa vida. E a libertação vem pela palavra, pelo um novo entendimento, pelo entendimento de que é chegado o reino dos céus e a sua justiça. João Batista, a voz do que clama no deserto, quando ele pregava lá e batizava no Rio Jordão, para o batismo de arrependimento, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, depois que foi batizado por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo, ele foi para o deserto, ficou 40 dias em jejum, e depois dos 40 dias ele foi tentado pelo diabo, venceu a tentação, e quando ele começou o ministério dele, as palavras iniciais que ele fala, foram as mesmas palavras de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, ele começa dentro de nós. Por quê? Os fariseus questionam Jesus Cristo sobre o reino, e o Senhor fala que ele não é de visível aparência, não está aqui, não está acolá, mas ele está dentro de vós. Poxa, mas que reino é esse? Eu achei que eu ia para o reino do céu. Nós vamos. Acontece que primeiro o reino do céu, os valores dele têm que ficar impregnados em nós. Como é que nós vamos participar de um reino se nós não concordamos com as leis e com as regras, com os valores deste reino? O reino do céu não é um reino onde rebeldes são aceitos. O primeiro rebelde que aconteceu lá no reino dos céus foi o diabo. Foi o primeiro que se rebelou, foi o primeiro e o único. Foi lançado fora. Então o reino dos céus, quando é implantado em nós, vem trazer para nós valores do reino dos céus, nos transformando a nossa conduta, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos relacionar na sociedade, nos relacionar com o pai, com a mãe, com todas as pessoas, para que quando nós chegarmos no reino do céu, essas coisas que já são inerentes ao reino do céu façam parte de nós. Nós fomos corrompidos pela queda. Mas então hoje nós vamos falar de libertação. Libertação quer dizer que nós temos que nos libertar daquilo que nos aprisiona, libertar daquilo que nos impede de entrar no reino dos céus, nos libertar daquilo que nos impede de ter uma mente transformada segundo os valores do reino dos céus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É uma parábola muito conhecida, nós vamos ler toda ela. É a parábola do filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11.
Amém? Todos acharam? Você achou aí no seu celular, na sua Bíblia física também? Vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Algumas versões falam apacentar porcos. Aí ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com o meu pai. Irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Soberano Deus, eis a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos entender os valores do teu reino e possamos, Deus, confrontar com as nossas atitudes, se verdadeiramente as nossas atitudes são valorosas para o teu reino. Ilumina o nosso entendimento, que a tua palavra venha como uma espada afiada de 2 gumes. Em nome de Jesus Cristo, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a ave do céu que quer arrebatar a boa semente da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que seja estabelecido aqui o domínio do reino dos céus. Que todo aquele terreno, que todo aquele coração que está como terreno, em meio a pedras, que a palavra, Senhor, não seja, Senhor, estéril. Eu repreendo em nome de Jesus os espinhos que sufocam a palavra. Em nome de Jesus Cristo. Que cada coração seja como a boa terra, aonde a boa semente cai e frutifica, e dá a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus Cristo. No poder e na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor estabeleça aqui o teu reino, envie os teus anjos, e que todos os trabalhos que estão feitos nas encruzilhadas, para roubar e cegar o entendimento do povo, para a tua palavra. Em nome de Jesus eu repreendo toda palavra de maldição, toda feitiçaria feita nas encruzilhadas, nos cantos, toda invocação de demônio, para impedir que a tua palavra produza o fruto para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, eu amarro e amordaço todo e qualquer espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, e que seja estabelecido o reino dos céus aqui. Amém. Então, meus irmãos, não colocaram aqui, mas o nome da nossa mensagem é autonomia. Vocês sabem o que é autonomia? Autonomia vem de uma palavra que é nomia, nomos, quer dizer lei. Autonomia é você viver autônomo, por conta própria, ou seja, você viver segundo as tuas próprias leis,
Você não precisa prestar conta para ninguém da sua vida. Você vive autônomo. E o ser humano, ele tem um desejo de autonomia. Esse desejo de autonomia foi explorado pela primeira vez no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram seduzidos pela serpente com autonomia. Vocês não precisam mais prestar conta para Deus, vocês serão como Deus. Então não precisa mais prestar conta, vocês serão independentes de Deus. É interessante para quem tem filhos adolescentes. Normalmente o filho adolescente, ele quer ser autônomo, ele quer ser independente dos pais, mas na grande verdade eles não têm maturidade para serem independentes. Eles não têm maturidade e nem experiência, não têm maturidade, não têm experiência para tomar decisões corretas. Aí nós vemos a história do filho pródigo. O mais novo pede a parte da herança dele. Mas e por que ele pediu a parte da herança dele? Então eu quero abordar essa parábola de uma maneira diferente. Normalmente as pessoas abordam essa palavra, não é errado, teologicamente falando, é esse o contexto, abordam focando na pessoa que conheceu Deus, que conheceu o Evangelho e se desviou. Mas eu quero abordar de uma maneira diferente. Eu li essa parábola da seguinte forma: todos nós somos filho pródigo. Em algum momento nós atuamos, as nossas atitudes denunciam que nós somos filho pródigo. Mas e que herança que eu peguei? Que herança que eu recebi? Vamos lá, a primeira herança que nós recebemos de Deus: vida. Não interessa se você é salvo ou não, mas você tem vida. Segunda herança que nós podemos rolar: saúde. Outra herança que nós recebemos de Deus: dons e talentos, habilidades. Habilidades para entender, para estudar, para criar. Dom criativo, só o ser humano tem. Só o ser humano tem um dom criativo que foi Deus quem deu. O diabo não cria nada, o diabo ele somente copia ou corrompe o que já está criado. E quando ele copia, ele faz um arremedo muito mal feito. Então nós recebemos tantos dons, nós recebemos tanta herança, e nós nascemos e recebemos essa parte da herança. Então eu quero abordar nesse sentido: nós temos uma parte da herança, já temos uma parte da herança. E nós, como filho pródigo, o que é que nós fizemos com os dons, com os talentos, com a vida, com a criatividade, com a capacidade de entender? Os nossos olhos podem ver, os nossos ouvidos podem ouvir, temos pés e pernas perfeitos, mãos e braços perfeitos, podemos trabalhar, somos livres. Isso são tudo heranças que nós recebemos. A propósito, alguém sabe o que quer dizer pródigo? Eu prefiro essa linguagem mais ortodoxa, mais tradicional da Bíblia. Pródigo quer dizer gastador. Parábola do filho gastador. Ele pega a parte da herança dele e gasta tudo. Aí nós temos essa parte riquíssima da herança que o Senhor já nos deu, a parte que já é nossa. E no que nós temos gastado? A parte da herança que já é nossa. Acontece que nós pegamos essa parte da herança que nós já temos e gastamos ela com o propósito de termos autonomia. Nós não nos importamos e muitas vezes nem cogitamos de onde vêm esses dons. De onde vem o talento, de onde vem a minha criatividade. Você que é músico, de onde veio o seu dom para a música?
Você que é marceneiro, pessoa que trabalha com móveis, tem móveis lindos, da onde que veio essa sabedoria para você fazer isso? Qualquer atividade, você que cozinha bem, da onde que vem isso? Ah, não, eu sou, não, eu sou assim porque eu sou o cara. Então nós queremos autonomia, usamos a parte da herança que nos cabe para buscar autonomia, independência de Deus. Não quero prestar conta, não preciso prestar conta para Deus. E o mais trágico é que quando Adão e Eva resolveram serem independentes de Deus, eles passaram a ser cativos do pecado. E muitas vezes o nosso desejo, no nosso afã de sermos autônomos, termos autonomia e sermos independentes de Deus, nós usando todos os dons e talentos que Deus nos deu, nós acabamos nos enredando em tantas coisas. E eu queria abordar desta forma, trazer assim, 3 aspectos, pelo menos 3 aspectos da nossa tomada de decisão, no sentido de sermos independentes. De onde vem esse desejo de autonomia na sua vida? O marido, quando casa, ele não é mais autônomo, ele não é mais independente. Existe um chavão mundano que quando o cara casa, o cara se enforca, que isso aí é coisa mundana. Mas o casamento é uma cumplicidade. Eu não posso mais viver por mim mesmo. Agora eu tenho uma pessoa que depende de mim. Depois vem os filhos que vão depender de mim. Eu não sou mais autônomo e nem independente. Homens casados, pensem nisso. Você não é o bambambam da casa, não. Tudo que você for fazer, converse com a sua esposa. Esposa, mulheres empoderadas, que o diabo inventou que mulher empoderada é aquela que é independente. Isso é empoderamento? É bom questionar esses conceitos aí. E vocês podem ver que todos os conceitos, toda a ideologia que surge nessa pós-modernidade, ela milita em favor da pessoa ser independente. Eu sou o que sou e ninguém tem que se importar. Ninguém tem que estar dando pitaco naquilo que eu sou. Será que é mesmo assim? Agora tem esse montão de coisa aí, né? Tem ideologia de gênero. E o interessante é que eles militam em favor de uma independência de diversidade sexual, mas aqueles que não concordam, não têm independência para não concordar. Então é um paradoxo, é um negócio contraditório. Eu sou independente, mas eu não consinto com a independência. Independência mundano é diabólico. O conceito de independência mundano é para fazer com que as pessoas se isolem, formem guetos. Por quê? Porque o diabo, Jesus Cristo falou, quando ele expulsou um demônio lá, e os fariseus falaram, ele está expulsando o demônio por conta do maioral dos demônios, com o poder do maioral dos demônios. E aí Jesus Cristo critica e fala assim, reino dividido não subsiste. Então essas ideologias, esses negócios aí, estão dividindo, isso não vai subsistir. Mas voltando à questão do filho pródigo, então esse desejo de autonomia, esse desejo de independência, parece que ele está entranhado no ser humano. O filho pródigo não é então somente o crente que se desviou. O filho pródigo, de uma maneira geral, eu entendo que é toda a humanidade que recebeu dons, que recebeu talentos, que recebeu coisas maravilhosas de Deus, como uma herança, e ele se apropriou para se afastar daquele mesmo de quem recebeu a herança.
Então nós nos identificamos com o filho pródigo, com o filho gastador. Isso quando nós não nos identificamos com o filho mais velho, né? Mas o fato é que nós queremos independência. É interessante no versículo que fala aqui, ó. Versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, na nossa sede de independência e de autonomia, nós fechamos o entendimento, fechamos os olhos para as consequências dessas coisas. Eu estou falando aqui independência e autonomia de Deus. E o que nós podemos concluir disso? Primeira coisa, ou primeiro, o engano da autonomia do ser humano em relação a Deus, nesse contexto aqui. Se eu tiver recursos, eu consigo me virar. Quantos aqui não pensam assim? A minha vida não está muito boa, mas se eu tiver o recurso necessário, eu consigo me virar. Será mesmo? Será mesmo que a gente consegue se virar tendo recursos? Sabe por quê que é difícil a pessoa que é cheia de recursos se virar sem Deus? A palavra do Senhor fala, no Evangelho de Mateus, que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, quando a pessoa aposta todas as fichas dela, nos recursos dela, para ela ter uma vida tranquila, ela está botando o coração nessas coisas. O filho pródigo botou o coração dele na parte da herança que cabia a ele. E ele apostou que a felicidade dele estava naqueles recursos. Se eu sair debaixo do jugo do meu pai, entenda-se aqui, Pai Celestial, se eu sair debaixo do jugo do meu pai, com a minha parte da herança, eu garanto que eu vou me dar bem, porque eu vou ter a minha própria vida e não vou ter que prestar conta para o meu pai. Onde está o seu coração? O que você considera valioso? E o que seria um tesouro valioso para você? A palavra fala que o filho dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Se você procurar no dicionário dissolutamente, sabe o que é viver viver dissolutamente? É viver de forma devassa e libertina. Quantas pessoas não querem autonomia e independência financeira, deixando Deus de lado para viver uma vida devassa e libertina? Isso vai consumir todos os seus haveres, que é o que aconteceu com o filho pródigo. Nós temos recebido de Deus, vou ser repetitivo, várias vezes vou repetir isso aqui, nós recebemos de Deus dons e talentos e criatividade. E temos usado isso, os nossos dons, os nossos talentos e a nossa criatividade para viver na libertinagem e na devassidão. É uma palavra meio complicada, mas a verdade é essa. Quantas pessoas você conhece que têm recursos financeiros e que não quer nada com Deus? Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria. Jesus Cristo fala de um jovem rico que chegou a ele, e olha o que o jovem queria. Jesus fala para ele: por que me chamas bom? Não há um único bom a não ser Deus. Mas se tu quer dar o reino dos céus, conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás,
não levantarás falso testemunho, e honrar o pai e mãe. Ele fala, tenho feito isso desde a meninice. Está bem, então te falta uma coisa ainda, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e vem, e me segue. E o relato bíblico fala que aquele moço saiu dali triste, porque ele era muito rico. Então, o primeiro engano é achar que se você tiver recurso, você vai viver independente de Deus. Não é assim que funciona. Só tem Jesus só chama de Senhor o próprio Deus, Senhor, e o dinheiro. Ele só cita 2 senhores na Bíblia. Um é Deus, e o outro é o dinheiro. E quando ele fala que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração, o Senhor Jesus fala que não podeis servir a 2 senhores, ou há de amar um e odiar outro, servir um e repudiar o outro. E aí ele fala, não podeis servir a 2 senhores. O dinheiro, as riquezas, o dinheiro é um ótimo servo na sua vida, se você tem ele por servo. Mas se você deixar ele ser o senhor da sua vida, ele é o pior tirano que pode ser. Ele te escraviza. Ele é senhor, e ele escraviza, e ele não tem misericórdia. E o Senhor, dinheiro, não te leva para a eternidade. Assim como esse jovem rico queria. Que farei eu para herdar a eternidade? Ah, mas então os ricos, os apóstolos, nesse mesmo contexto, perguntam, Senhor, mas quem poderá herdar o reino dos céus? O Senhor, e Jesus fala, isso é impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Mas existem ricos que são salvos, claro, plenamente. Existem ricos que são salvos, porque o dinheiro é servo na vida deles, e eles usam este servo para servir inclusive a casa de Deus. Mas quando o dinheiro é o teu servo, quando você é o servo do dinheiro, aí como diz o mineiro, garrou, aí você foi o boi com a corda. Então, ninguém pode servir a 2 senhores. Muitas pessoas vêm para Cristo, não porque querem a vida eterna, mas porque querem riqueza. A famosa teologia da prosperidade. A riqueza não vai levar ninguém para o céu. E esse ensino, Jesus Cristo fala muito claro nas Escrituras, porque na ótica do fariseu, na mentalidade do fariseu, herdava o céu quem era rico. Herdava o céu quem estava bem. E aí Jesus Cristo levanta lá no meio dos fariseus e conta a passagem, a parábola, não fala que é parábola, conta a história do rico e Lázaro. Ele fala que tinha um rico que vivia regaladamente e tinha um mendigo que ficava às portas dele mendigando, com os cães lambendo as feridas dele. E aí morre o rico e vai para o lugar de tormento. Morre o pobre e vai para o seio de Abraão. Isso aí escandalizou os fariseus, porque na ótica dele, quem ia para o inferno era o pobre. Eu não estou dizendo que pobre também não vai para o inferno, vai sim, porque humildade não tem a ver com situação econômica, humildade é uma condição de coração. Tem pobre miserável que é arrogante e orgulhoso, tem rico, muito rico, que é humilde. Mas nesse contexto, Jesus fala para escândalo dos fariseus, acharem que riqueza, posição social, leva para o céu. Não leva não. Nem riqueza, nem pobreza. Então, primeiro engano é se eu tiver recurso, eu consigo me virar sozinho. Não consegue não. Não estribe a sua vida espiritual
nos teus muitos recursos. Não confie na força do teu braço, porque não é por obras. Não confie no seu dinheiro. Tiago fala isso. Segundo engano, a pessoa ter recursos e não considerar o dia de amanhã, achar que tem o controle de todas as coisas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, o jovem rico achou que os muitos recursos deles não iam acabar, mas acabaram. E acabaram, e depois veio uma fome naquela terra. Tiago, no versículo 14, falou que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então, o primeiro engano, achar que com os recursos financeiros eu vou resolver tudo na minha vida. Achar que com os recursos financeiros eu vou ser independente de Deus. Não é, não. Segunda coisa, segundo engano que pode nos levar para longe de Deus, é achar que eu tenho domínio das circunstâncias. Não temos, não. Tiago 4, 13 e 16 fala: ei, a vocês que dizem, amanhã subiremos à cidade tal, e lá contrataremos e prosperaremos. Insensatos, vocês não sabem o dia da manhã, vocês não sabem nem se estarão vivos amanhã, porque a vossa vida é como um vapor que num momento existe e dali a pouco não existe mais. Ao invés disso, deveis dizer: se Deus quiser, amanhã subiremos a tal cidade e prosperaremos. O dia de amanhã pertence a Deus. Hoje eu estou pregando aqui, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, confiar que a minha independência de Deus vai dar tudo certinho, certinho no sentido de, pode deixar que eu estou no controle. Não, você pode estar no controle, mas o tempo é de Deus. Deus é que faz todas as coisas. É interessante que tem uma passagem na Bíblia que o Senhor fala de um homem que tinha uma fazenda e a lavoura dele produziu muito, e ele falou: o que eu vou fazer? Não tenho onde estocar esses cereais, já sei, eu vou desmanchar esses celeiros, vou fazer outro maior. E ele fez isso, e fez outro maior, e estocou tudo o que ele produziu, o que a terra produziu, e ele então vê toda a sua prosperidade e disse assim: regala-te a alma, porque tenho em abundância. E o Senhor fala assim: louco, o que tu tens, para quem será? Se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens, para quem será? Então, o outro engano, achar que nós temos o controle de todas as coisas, porque eu tenho recursos, porque eu tenho uma boa herança, eu tenho o controle de todas as coisas. É um engano. O filho pródigo testifica isso. Nós temos saúde hoje. Ah, pastor, mas está falando, o senhor está rogando praga. Eu não estou rogando praga, eu estou falando da nossa fragilidade. Eu estou falando da nossa fragilidade. Se arrebentar um capilarzinho, vaso sanguíneo, na cabeça de qualquer um, na minha cabeça, cai morto. E aí? Não há nada de errado em fazer planos para o futuro, mas a pergunta é: Deus está nos teus planos para o futuro? Aí quando você recebeu a tua herança gorda, com bastante recurso, você botou Deus nos planos? Eu vi um vídeo um tempo atrás do pregador ele falando: o cara monta uma empresa, faz tudo do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e depois a empresa começa a entrar em falência. Aí ele se lembra de Deus e vai lá orar para Deus ser o sócio dele. Ele fala assim: Deus é burro por acaso para entrar de sócio numa empresa que está quebrando? Não consultou Deus se era para abrir a empresa, agora que abriu errado, chama Deus. Não era nem para ter aberto.
Se tivesse consultado Deus, não, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, é a história que Tiago fala, vou subir, vou prosperar e vou me dar bem. Mas Deus está nesse negócio. Então, o primeiro erro é não considerar Deus nos nossos negócios. Não considerar que Deus é o dono do amanhã. Aí a primeira coisa deu errado, deu o primeiro engano, porque se estribou nas riquezas, depois não deu certo, aí veio a fome, aí achou que não, mas o futuro vai dar certo, não deu certo também, e agora? O que faz? Terceiro engano, não fala do que é uma atitude do filho pródigo, agora vou trazer para nós. Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, sociedade pós-moderna. Terceiro erro e engano, quando as coisas dão mal. Tentar consertar o primeiro e o segundo engano com um erro maior. Não consultou Deus para pegar a sua herança. Gastou tudo, deu BO, não consultou Deus sobre o dia de amanhã, Senhor, eu posso ou não posso, empreendo ou não, deu BO, e mesmo assim não se lembra de Deus. Mas eu preciso de uma solução rápida, prática, de forma que eu não seja exposto por causa da minha altivez. Ninguém pode ficar sabendo que eu enfio os pés pelas mãos, afinal de contas, poxa, eu não posso ser exposto. Quem é que tem soluções práticas e rápidas para as cacacas que nós fazemos? O diabo. Aí a pessoa vai lá, procura cartomante, procura macumbeiro, procura não sei quem, procura quem consulta espíritos, procura não sei quem, não sei o quê, para apresentar uma solução. Olha só, eu fiz isso, fiz assado, não deu certo, mas ela está totalmente independente de Deus, mas ela não quer se humilhar para Deus, vai se humilhar para o diabo. E é por isso que muitos de nós, na nossa sociedade, estão presos em cadeias, em grilhões, estão atados com doenças e outras tantas coisas, porque em vez de recorrerem para Deus, em vez de buscar, se humilharem e fazerem o caminho de volta para a casa do Pai, resolveram se distanciar mais da casa do Pai. Aí vai lá, não, mas deu errado, eu preciso de uma solução bem rápida. E o diabo vai apresentar. Mas isso é bíblico? Claro que é bíblico. Saul pisou na bola com Deus, e aí ia ter lá os filisteus entrarem em formação de batalha contra Israel, Israel entrou em formação de batalha contra os filisteus, e agora Saul diz assim, bom, Samuel já é morto, Deus já não fala mais comigo, e agora eu devo subir contra os filisteus ou não? Já sei a solução. Vou consultar uma espírita, uma necromante, ali fala pitonisa de Endor. Ele já tinha lançado fora do reino as pessoas de tais práticas, mas ele vai lá consultar ela para saber qual seria o desfecho daquela batalha. Isso está em 1 Samuel, capítulo 28, versos 6 a 8. Vamos abrir lá para ver. É muito interessante o texto. 1 Samuel, capítulo 28. Primeira Samuel 28, versículos 6 e 8. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos:
apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. E disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Por isso que eu falei no início que o filho pródigo, eu não entendo que seja só o crente desviado. E as pessoas que receberam dons e talentos de Deus, têm usado dissolutamente, e na hora que começam as coisas a dar errado, eles ainda vão lá consultar. Mas o que mais apavora, o que mais espanta, é que tem crentes que fazem isso. Tem gente que conheceu o Senhor, que recebeu do dom celestial. Não estou falando bobagem, é só ir lá para ver Hebreus capítulo 6, receberam do dom celestial, experimentaram as virtudes do século vindouro, e ainda se submetem a consultar esse tipo de coisa, porque Deus já não fala mais, porque Deus não tem compromisso com as pessoas que viram as costas para Ele. Então nós já apresentamos aqui 3 enganos. Para concluir, normalmente buscamos soluções práticas e vantajosas para os nossos erros quando nos afastamos da casa do Pai. Ou mesmo como crentes dentro da igreja, usamos os nossos dons, nossos talentos, aquilo que nós herdamos de Deus, para usar no seu reino, usamos para viver dissolutamente. Primeira João 2,15 fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são do mundo, e o mundo e a sua concupiscência passa, mas aqueles que amam a Deus permanecem para sempre. Para concluir, quando nos deixamos seduzir pela herança que Deus nos deu, quando nós nos alimentamos os nossos desejos ou sentimentos do nosso coração com coisas erradas, nós ficamos aprisionados a essas coisas. Muitas vezes entramos por essas veredas por causa da ganância. E aí começa a dar errado. Mas o que vão pensar de mim se tudo que eu tinha eu perdi porque não tive sabedoria, ou porque fiz de forma errada, ou porque não consultei Deus? O que vão pensar de mim? Aí vem o medo, aí vem a culpa. E o diabo, ele potencializa esse sentimento de medo e de culpa. Muitas pessoas caem em si e se dão conta de que foram enganadas, mas o sentimento de culpa e o medo impedem de voltarem para a presença do Pai. Talvez você seja uma pessoa inteligente, você tem habilidades incomuns, mas você usou isso de forma dissoluta. As coisas deram errado. Talvez você tenha medo de admitir isso, mas Deus não estava nos seus negócios. Mas Deus é um Pai amoroso, assim como o Pai do filho pródigo. Eu imagino que todos os dias em que esse filho estava longe, o pai chegava na porteira da casa, para quem é gaúcho, na porteira no portão da sua casa, e olhava até o horizonte no caminho, pensando: um dia ele vai voltar. E é interessante que o filho pródigo cai em si. Agora eu quero que você olhe para dentro de você e pense dos dons e talentos que Deus te deu. Você é uma pessoa saudável, você tem olhos que veem, você tem ouvidos que ouvem,
Você tem pés e pernas perfeitos, você tem mãos e braços perfeitos que Deus te deu. E o que você tem feito com isso? Talvez você tenha sim errado. Quem de nós não errou? Assim como diz Jesus Cristo, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Talvez você tenha vergonha de coisa que você fez usando os dons e os dotes que Deus te deu. Mas Deus não está te acusando. Existe um acusador. E nesta noite, com essa palavra, eu quero que você caia em si. E não se culpe. E não tenha medo. E não aceite a acusação do diabo, porque você é filho. E Deus está esperando. Deus tem preparado para você, sim, novas vestes. Talvez as tuas vestes estejam manchadas, estejam sujas pelo pecado, por decisões que você tomou, porque você foi enganado, porque você quis ser independente e autônomo, independente de Deus. Mas Deus tem vestes novas para te dar hoje. É para que a igreja se coloque em pé, nós vamos orar. Talvez os teus pés estejam machucados na caminhada, talvez os teus pés estão cheios de calos, das pedras do caminho, estejam com os pés cortados por caminhos que você escolheu porque você queria independência. Mas hoje Deus está falando: eu tenho calçado sandálias para os teus pés. Talvez as tuas mãos estejam calejadas, os teus dedos estão doídos de tanto trabalhar e não conseguir ver o fruto do teu trabalho. Deus tem que colocar na mesa dele, tem anel para os teus dedos. Não deixe que o medo te paralise. Não permita que a culpa te aparte de Deus e da sua família. Quantas pessoas, porque tentaram ser independentes, se afastaram da família, muitas por culpa, muitas por vergonha. Mas eu quero te dizer que esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, ele vai ser deixado aqui hoje. Você vai sair daqui livre. As cadeias serão quebradas, os grilhões que prendem as tuas mãos, que prendem os teus pés, serão despedaçados hoje. O filho pródigo diz: pequei contra o céu e contra ti. A chave da libertação é o perdão. Talvez você tenha que perdoar alguém que te enganou. Talvez você tenha que perdoar alguém em que você fez um investimento, alguém que você pegou por sócio e ele te defraudou financeiramente. Talvez você tenha que perdoar alguém por uma infidelidade conjugal. Isso tem te atormentado, isso tem te trazido vergonha. Mas hoje é o dia do perdão. Perdoe. A chave da libertação é o pedido de perdão e o arrependimento. A única barreira para a libertação é a falta de perdão. Perdoe aqueles que te defraudaram financeiramente, psicologicamente. Hoje é o dia para você cair em si. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e faça essa oração comigo, alto e claro. Depois assim: Senhor Jesus. Tem que ser bem alto. Se você crê que essa palavra é uma palavra de cura, que vai trazer cura, libertação, inspirada pelo Espírito Santo, responda bem alto: Senhor Jesus, eu confesso que eu tentei ser independente do Senhor, mas hoje eu entendi que eu não sou autossuficiente. A minha suficiência vem do Senhor. E hoje eu entrego a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, os meus talentos, os meus dons e toda a criatividade que eu recebi do Senhor para serviço do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu perdoo aqueles que me ofenderam.
Em nome de Jesus Cristo.